Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Isolete Souza. Eu sou a Bárbara Tavares. O meu nome é Fátima Fernandes. E eu sou a Daniela Pinheiro. Juntamente com o Ricardo Cruz, somos os autores do Discurso Direto, o novo manual de português da Porto Editora para os cursos profissionais. É precisamente enquanto autores deste manual que hoje partilharemos convosco uma proposta de abordagem do módulo 3, tentando responder à questão: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? Antes, porém, de avançarmos para a parte mais prática desta ação, convém fazer aqui um pequeno preâmbulo sobre os cursos profissionais. De facto, estes cursos, como sabemos, têm como principais objetivos permitir que os mais jovens concluam a escolaridade obrigatória, melhorar as suas qualificações, preparar os jovens para o ingresso no mundo do trabalho e reforçar laços de cooperação entre as escolas e as empresas. Daí que os cursos profissionais tenham algumas especificidades. São, como sabemos, cursos de dupla certificação, profissional e escolar. Trata-se de um ensino organizado por módulos que incluem um período obrigatório de formação em contexto de trabalho. Para a sua conclusão, os alunos terão de realizar, no final, uma prova de aptidão profissional, a chamada PAP. Como tal, implicam orientações metodológicas, também elas diferenciadas ao nível das estratégias e das metodologias, promovendo-se uma maior personalização que implica, como sabemos, metodologias centradas no aluno, assumindo o professor o papel de orientador e monitorizador. Mas, na verdade, a questão sobre a qual nos propomos refletir é se, com a mudança dos tempos, também se mudam as vontades, para irmos ao encontro do soneto de Camões. Efetivamente, a escola, enquanto organização, está a sofrer mudanças. Uma mudança na relação que o aluno tem com o conhecimento. Pretende-se que a escola seja um espaço de equilíbrio entre a dimensão humana e a dimensão profissional, o que, como sabemos, nem sempre é fácil. O professor Sampaio da Nova, numa entrevista que disponibilizamos nos materiais, a certa altura refere um filósofo francês na citação que projetamos agora. Quantas vezes chegamos a uma turma e ouvimos frases como "outra vez Camões" e no final da aula há alguém que diz "já vamos sair" ou "esta aula passou mesmo depressa". É nesse momento que sentimos que aquilo que no início não lhes agradava nada, no fim agradou e para nós professores é gratificante. Vamos então centrar-nos nas palavras do pensador francês citado por Sampaio da Nova, pois foi precisamente com este objetivo que preparamos esta abordagem do módulo 3. Na verdade, todos queremos alunos ativos, que revelem autonomia, que sejam resilientes. Desta forma, serão progressivamente mais confiantes e conseguirão entrar neste ciclo que aqui podem ver. Com efeito, os participantes neste webinar terão acesso a materiais para o professor e para o aluno. Para o professor, apresentamos fichas de trabalho individual, em grande grupo e em pequenos grupos, soluções de todos os materiais, uma ficha de avaliação do módulo 3 e grelhas de monitorização do trabalho do aluno. Para o aluno, terão acesso a um guião de trabalho de grupo, fichas de trabalho individual, QR codes com recursos para reconsulta e grelhas para monitorização da aprendizagem, quer dos domínios da oralidade, quer da escrita. Colegas, as aprendizagens essenciais de português para os cursos profissionais apresentam como conceito-chave para o módulo 3 o documentário, o cartoon, a apreciação crítica e a poesia camoniana, sendo que esta inclui rimas e os Lusíadas. Ainda de acordo com as aprendizagens essenciais, o enfoque da abordagem deve ser colocado nas competências comunicativas e nas competências de leitura e do conhecimento do património literário português através da exploração da relação entre a poesia camoniana e a contemporaneidade. Enquanto autores, preparamos estes materiais partindo destes vetores. Não é assim, Bárbara? É isso mesmo, Isolete. Vejamos agora como podemos pôr em prática estes pressupostos. Uma vez que o módulo 3 contempla Camões, lírico e épico, como já vimos, começaremos por apresentar uma proposta de abordagem do Camões lírico, a partir do estudo de rimas. Ora, se o nosso objetivo é captar a atenção dos nossos alunos logo no início, sugerimos começar este módulo com uma atividade em grande grupo.
o visionamento da apresentação do documentário Woman. Através do QR Code que disponibilizamos nos materiais, terão precisamente acesso ao vídeo. Enquanto visionam, os alunos devem tomar notas relativamente às características atribuídas às mulheres, aos problemas denunciados, bem como à mensagem que está subjacente a este documentário. Após o visionamento, o professor poderá trabalhar as marcas de género do documentário a partir da realização do item 2. Ora, com esta atividade, mobilizamos aprendizagens essenciais do domínio da oralidade-compreensão. E estivemos a concretizar uma ação estratégica que possibilitou que os alunos desenvolvessem a capacidade de interpretação de textos, discursos do género documentário, de duração e complexidade adequadas a um desenvolvimento progressivamente exigente. Precisamente porque a complexidade deve ser progressivamente mais exigente, optamos, nesta fase, por trabalhar a partir da apresentação do documentário. Chamamos agora a vossa atenção para o documento 2, que continuará a ser trabalhado em grande grupo. Uma vez que, através do documentário, exploramos a visão da mulher na sociedade contemporânea, passaremos agora ao estudo do poema Descalça vai para a fonte. Neste sentido, chamo a vossa atenção para a estratégia que vamos adotar. Queremos que os alunos sejam capazes de concretizar as atividades, porque os queremos manter motivados. Desta forma, elaboramos um conjunto de itens que nos permitam seguir precisamente esse caminho. Ora, reparem. O aluno começará por identificar a situação retratada no poema e, de seguida, deverá pesquisar o vocabulário que desconhece. Propõe-se depois o preenchimento de um esquema síntese. O objetivo é que o aluno percorra o poema, leia e releia para completar o esquema. Mais uma vez, temos como objetivo uma tarefa que o aluno realizará sem ter de passar pela frustração de não conseguir. Já os itens 5 e 6 seguem a mesma estratégia e, como tal, propomos 2 exercícios de associação. Um para associar versos aos respectivos recursos expressivos, outro para explorar o valor simbólico que as cores assumem no poema. Para concluir o estudo deste poema, propomos 2 textos lacunares. Um deles para que o aluno sintetize o seu conteúdo e outro para que possa fazer a sua análise formal. Como viram, colegas, com esta primeira atividade, mobilizamos aprendizagens essenciais do domínio da educação literária, nomeadamente interpretar textos literários portugueses produzidos no século XVI. Os alunos exploraram um texto literário com base num percurso de leitura, desta vez orientado pelo professor. Colegas, lembro que o poema Descalça vai para a fonte seria trabalhado em grande grupo e pretendemos que, a partir deste, os alunos trabalhem depois de modo autónomo, explorando outros poemas da lírica camoniana. Assim, no documento 3, encontrarão os materiais para o desenvolvimento de uma atividade em trabalho de grupo. Apresentamos então 5 grupos, tendo atribuído a cada um deles um tema da lírica camoniana e um poema a explorar. Apresentarei apenas um exemplo, uma vez que, como poderão ver, os itens têm exatamente o mesmo nível de complexidade e o percurso de leitura para cada poema é o mesmo. Peço-vos então que centrem a vossa atenção, por exemplo, no grupo 1, que irá explorar o poema A Formosura desta Fresca Serra, integrado no tema da representação da natureza. Então, os alunos começarão por ler o poema, tendo também acesso a um registro áudio ou vídeo disponível no QR Code que surge associado a cada poema. Como poderão ver, o percurso de leitura segue o mesmo caminho que já tínhamos seguido no trabalho em grande grupo, isto é, levantamento de vocabulário desconhecido, identificação da situação retratada pelo poema, preenchimento de um esquema que, como sabemos, permite ao aluno percorrer autonomamente o texto, associação de versos, então, aos respectivos recursos expressivos, pesquisa para alargamento de horizontes, preenchimento de textos lacunares, um deles para sintetizar o conteúdo do poema e outro para fazer a análise formal. Como veem, colegas, até aqui nada de novo.
pois um percurso de leitura semelhante já tinha sido realizado previamente em grande grupo. Estivemos então, mais uma vez, a mobilizar aprendizagens do domínio da educação literária. Depois disto, os alunos passarão à realização de um trabalho de pesquisa. Uma vez que um dos conceitos-chave deste módulo é o documentário, pedimos agora aos alunos que pesquisem um documentário que, no seu entender, possa ser relacionado com a temática subjacente ao poema que o seu grupo trabalhou. Como sabemos que poderá haver alguns alunos com dificuldade mesmo em encontrarem um documentário, disponibilizamos nas soluções 2 exemplos que o professor poderá, se assim o entender, sugerir aos alunos. Ora, selecionado o documentário, cada grupo deverá então preparar uma apresentação oral de acordo com os tópicos apresentados. Desta forma, como podem ver, mobilizamos aprendizagens do domínio da oralidade, compreensão e também expressão. Além disso, se tiverem a oportunidade de consultar a página 15 das aprendizagens essenciais do português dos cursos profissionais, poderão verificar que nesta atividade concretizamos as ações estratégicas propostas relativas ao documentário. Colegas, explorei convosco apenas, como vos disse no início, apenas uma das temáticas da lírica camoniana. Mas nos materiais que disponibilizamos irão encontrar uma proposta de trabalho de grupo para cada uma das temáticas. Acreditamos que esta abordagem da lírica camoniana é dinâmica, apelativa e, acima de tudo, motivadora para os alunos. Convido-vos agora a descobrir a nossa proposta de abordagem de Camões épico, que a Fátima passará a apresentar. Colegas, atendendo às aprendizagens essenciais, o módulo 3 deve então ser gerido de modo a desenvolver as competências comunicativas, sendo desejável que os alunos consolidem e aperfeiçoem técnicas de comunicação em público. Deste modo, num trabalho em grande grupo, através da questão: será o povo português um povo de grandes defeitos? Os alunos começarão por assistir ao vídeo Can't Keep Up, cujo QR Code de acesso também está disponível nos materiais. De seguida, os alunos resolvem estas propostas. Após a resolução das atividades que nos permitiram explorar com os alunos a visão contemporânea de Portugal e dos portugueses, avançaríamos para a exploração das estâncias dos Lusíadas. Não devemos esquecer que o conceito-chave é a poesia épica, onde exploraremos a relação entre a poesia camoniana e a contemporaneidade. Aliás, não estamos perante uma tarefa difícil, tendo em conta que as reflexões do poeta nos Lusíadas permitem o conhecimento mais esclarecido sobre a época renascentista e um olhar mais crítico sobre a atualidade. Falemos então do texto literário que é a base das aulas de português. Nesta proposta de trabalho, em pequenos grupos, os alunos começam por preparar a leitura das estâncias 145 a 148 do canto 10 dos Lusíadas de Luís de Camões, permitindo assim um conhecimento mais esclarecido sobre a época renascentista. De seguida, preenchem esta tabela com os versos apresentados. Optamos por apresentar os versos, como verão no documento 5, precisamente para que os alunos se sintam capazes de realizar a tarefa com autonomia e sem desmotivação. Depois de concluída a tarefa, os alunos são incentivados a refletir sobre a atualidade para, de seguida, procederem ao preenchimento de outra tabela, desta vez uma onde colocarão exemplos de feitos e defeitos do Portugal de hoje. Após a conclusão destas tarefas, os alunos preparam, no seu grupo, uma exposição oral para dar resposta à questão inicial. Será o povo português um povo de grandes defeitos? Entretanto, devem recordar as 5 dicas para uma apresentação oral eficaz, nomeadamente preparar-se bem, apoiar-se num bom recurso digital, treinar as vezes necessárias, agir com confiança e, finalmente, terminar com uma frase que lance um desafio ou promova uma reflexão. Aqui, mais uma vez, serão mobilizadas as aprendizagens relativas à oralidade, à expressão, sendo que uma das ações estratégicas é precisamente promover atividades de preparação, realização e avaliação de uma exposição oral em registro formal para a turma.
De seguida, apresentamos uma proposta do domínio da escrita, cujos conceitos-chave são o cartoon e a apreciação crítica, de acordo com as aprendizagens essenciais. Propomos um trabalho, desta vez em grande grupo, que parte da observação de um cartoon da autoria de Marco de Angelis. Para que os alunos redijam o texto de apreciação crítica com domínio seguro da organização em parágrafo e dos mecanismos de coerência e de coesão textual, deverão fazer, como sabemos, uma planificação. Mas sabemos também que os alunos, por norma, saltam esta fase da produção escrita. Não aconteça, propomos o seguinte: à medida que analisamos em grande grupo o cartoon, cada aluno vai tomando notas nesta tabela. Desta forma, estarão ao mesmo tempo a fazer a planificação da apreciação crítica. De seguida, e desta vez em trabalho individual, propomos que os alunos façam a apreciação crítica de um cartoon. Para tal, devem selecionar um cartoon que possam relacionar com um dos temas da poesia camuniana, seja lírica ou épica. Para orientarmos o trabalho dos nossos alunos, recomendamos algumas sugestões de páginas úteis. Após a seleção, os alunos deverão fazer a planificação, preenchendo a tabela que já conhecem. Depois do preenchimento, estarão certamente mais preparados para escreverem a apreciação crítica do cartoon selecionado. Para concluir o processo de escrita, os alunos avaliam a sua aprendizagem, preenchendo a respectiva ficha de autoavaliação. Assim, os alunos fazem as alterações necessárias e, de seguida, registam o texto num documento acompanhado do cartoon selecionado. Entretanto, aguardarão feedback do seu professor. Por fim, poderão divulgar as suas apreciações críticas junto da comunidade. Para tal, poderão criar um mural digital, elaborar um e-book colaborativo, partilhar os textos no blog da biblioteca escolar, afixar os textos na sua sala de aula. No documento 13 encontrarão uma tabela de autoavaliação que poderão também fornecer aos alunos se assim o entenderem. Assim, colegas, a partir das reflexões do poeta dos Lusíadas, mobilizamos as aprendizagens essenciais dos domínios da educação literária, da leitura e da escrita, concretizando as várias ações estratégicas sugeridas. Colegas, esta é a nossa proposta de abordagem da poesia épica, uma abordagem que coloca os alunos no papel mais ativo, ajudando-os, assim, a desenvolver competências de autonomia e responsabilidade. Mas as vantagens destas propostas serão apresentadas pela Daniela. O aluno, no centro do processo de ensino-aprendizagem, com a orientação do professor, torna as aprendizagens mais dinâmicas e significativas, proporcionando um bom ambiente de sala de aula. Assim, ao longo do processo, o professor orienta o trabalho do aluno, propõe tarefas objetivas que o aluno se sente capaz de cumprir, apresenta recursos atuais e motivadores, acompanha o ritmo de trabalho de cada aluno, monitoriza o cumprimento das tarefas, recolhe informação para dar feedback ao aluno, fornece informações ao diretor de turma sobre o desempenho do aluno nos diferentes domínios. Relativamente ao aluno, o seu papel torna-se mais ativo na medida em que este se sente capaz de cumprir as tarefas propostas, reconhece que o professor o está a orientar ao longo da aprendizagem, identifica-se com a atualidade dos recursos apresentados em aula, é verdadeiramente agente da sua aprendizagem, sendo capaz de avaliar o seu desempenho nos diferentes domínios e participando também em atividades de heteroavaliação. Seguindo as sugestões propostas nas aprendizagens essenciais, a avaliação pode ser feita de diversas maneiras. Através de registros sobre os desempenhos orais e escritos, trabalhos individuais ou em grupo, com foco nas competências comunicativas, análise de respostas a questionários sobre valores culturais, éticos e estéticos presentes na poesia camuniana e noutros textos literários em estudo, auto- e heteroavaliação de textos orais e escritos, observação do desempenho do discurso oral, análise de portfólios ou trabalhos de pesquisa, quer sejam elaborados individualmente, quer seja em grupo, através de testes orais e escritos, bem como análise de portfólios e trabalhos de pesquisa. Caso optem por uma avaliação feita por teste escrito, apresentamos também uma proposta.
Chamo, colegas, a vossa atenção para o seguinte. O texto que encontram nos documentos está organizado por domínios, contemplando no módulo de Camões as rimas e os Lusíadas. Apresenta uma tipologia de exercícios variados, logicamente com itens semelhantes aos já trabalhados na sala de aula. Vejamos então alguns exemplos de itens. Preenchimento de esquemas a partir do texto, neste caso recorrendo a versos da cantiga Verdes são os campos, que é que surge na parte A do grupo 1. Preenchimento de textos lacunares. Neste item, pretende-se avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos a nível formal, nomeadamente a estrutura estrófica, métrica e rimática. Apresentamos também itens de escolha múltipla, orientadores da interpretação textual. Neste item, por exemplo, solicita-se que o aluno seja capaz de selecionar a opção correta, nomeadamente a intenção do poeta com a apóstrofe a Calíope. Ou ainda a apreciação crítica de um cartoon, seguindo os passos, obviamente apresentados, que neste caso vão desde o cumprimento das características da tipologia textual solicitada, apreciação crítica, até à intertextualidade com a estância 145 do canto 10 dos Lusíadas. Em síntese, colegas, a equipa do Discurso Direito apresentou neste webinar uma abordagem completa do módulo 3 nos domínios da oralidade, da escrita e da educação literária. Esta abordagem assentou, como tiveram a oportunidade de ver, em 3 pressupostos que pautam o nosso trabalho enquanto autores do discurso direito: diversidade, rigor e atualidade, ao nível das propostas apresentadas, das metodologias de trabalho e dos instrumentos de avaliação. Esperamos que estes materiais vos sejam úteis. Queremos, obviamente, agradecer a vossa presença. Não podíamos terminar sem deixar de recordar as palavras do professor Sampaio da Nóvoa. Nada, mas mesmo nada, substitui um bom professor. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta formação. Caso nos queiram contactar, estamos disponíveis através do endereço eletrónico que deixo a seguir. Muito obrigada e até breve.